Oi gente, eu sou a Neide, faltando 15 dias para o Natal, hoje estou trazendo 10 receitas simples e maravilhosas para sua ceia de Natal. E fica comigo até o final do vídeo, porque no final eu vou te passar quanto que eu gastei para fazer essa ceia completa. Então, bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu tenho aqui um frango de 3 quilos. Esse, gente, ele não é temperado, porque a diferença desse temperado e aquela ave que já vem temperada, por mais que ela esteja na promoção, é bem grande. Aquela ave, a mais barata que eu achei, foi R$60. E assim, eu paguei nesse aqui R$30. Agora eu vou temperar esse frango. Para isso, eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de creme de cebola. O creme de cebola, gente, você encontra muito fácil, tem em qualquer supermercado. Vou acrescentar 5 dentes de alho. Lembrando que esse frango tem 3 quilos, por isso que vai bastante tempero. Vou acrescentar uma colher de sopa de sal, suco de 2 limões, umas 2 colheres de sopa de mostarda. Essa mostarda, gente, dá um toque bem gostoso no frango e ajuda a deixar ele bem macio e bem molhadinho. Também vou acrescentar meia colher de café de pimenta calabresa, uma colher de café de páprica picante e um pouquinho de pimenta do reino, que é a gosto. Só uma dica, gente, se você não conseguir encontrar esse creme de cebola aí no seu supermercado, você pode usar uma cebola, é só bater no liquidificador. Agora eu vou misturar tudo e vou passar esse tempero dentro do meu frango, por dentro e por fora. Aqui tem que ser com a mão mesmo. Agora, com a ajuda de uma faca, eu vou fazer vários furos no frango. Isso vai ajudar o tempero a penetrar na carne do frango. Só uma dica, gente. Como essa parte aqui da frente é a parte que tem mais carne, eu vou virar ela, ó, e vou deixar diretamente no tempero. Essa parte de trás é mais osso, então é mais fácil para pegar tempero. Agora eu vou deixar bem tampadinho com papel alumínio. Agora eu vou temperar o lombo. Eu tenho aqui um lombo de 1 kg. E para temperar o lombo eu vou colocar 3 dentes de alho. Vou colocar tudo em uma vasilha grande. Uma colher de sopa bem cheia de mostarda. A mostarda vai dar um sabor muito especial e vai ajudar ele a ficar bem molhadinho. Meia colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de creme de cebola. Páprica picante, meia colher de café. Pimenta calabresa, também meia colher, porque ela arde bastante. Então, para ela não ficar muito picante, você coloca bem pouquinho. Mas o sabor dela também é maravilhoso. Um pouquinho de pimenta do reino, que é mais sabor do que ardor. É a gosto. E suco de 1 limão. Vou misturar tudo. Esse tempero, gente, já fica um cheiro tão gostoso na sua cozinha. Vale muito a pena fazer. Agora eu vou colocar o lombo dentro desse tempero. E a mesma coisa, ó, vou espalhar bem nele. E aquela dica de furar também, ó. Com a ajuda de uma faca vai fazendo vários furinhos, para que o tempero penetre bem na carne. Fiz do lado, vou fazer do outro, ó. Só virar e fazer do outro lado também. E esse lombo foi a mesma coisa que o frango, gente. Eu não comprei ele temperado. Ele sem tempero é bem mais barato. Ele temperado, ele é o dobro. Então não vale muito a pena. Já espalhei bem o tempero. E agora eu vou tampar ele e vou levar à geladeira. Já temperei o frango e o lombo. E agora eles vão ficar nesse tempero por 12 horas dentro da geladeira. Enquanto o frango e o lombo estão pegando tempero, a gente vai dar continuidade à nossa receita. E vamos começar fazendo as sobremesas. E para começar nossa receita de pudim, eu vou colocar 1 xícara de chá de açúcar dentro de uma forma. Eu estou usando essa forma com buraco no meio. O tamanho dessa forma é 23. Vou acender o fogo e vou esperar esse açúcar derreter. O açúcar já começou a derreter e aos poucos eu vou mexendo. Isso para não correr o risco de queimar o nosso caramelo. Para você que não tem muito prática com calda, eu recomendo que você faça isso tudo no fogo baixo. O açúcar já derreteu completamente. Agora eu vou acrescentar 100 ml de água. E vou esperar essa calda derreter novamente. Minha calda já derreteu novamente e ela chegou no ponto. Agora eu vou apagar o fogo e vou reservar essa calda. E para a massa do nosso pudim, eu vou colocar 5 ovos no copo do liquidificador, 2 caixinhas de leite condensado, lembrando que a caixinha tem 395 gramas, e 600 ml de leite integral.
Agora eu vou tampar e vou bater por 3 minutos. Já bati o pudim e ele vai ficar assim, ó. Minha calda já deu uma leve esfriada e agora eu vou passar ela na lateral da forma. Agora eu vou transferir o pudim para a forma. Aqui eu tenho uma forma maior com um pouco de água. Vou acrescentar umas 2 colheres de sopa de vinagre. Essa dica do vinagre, gente, é para não deixar sua forma escura. Vou colocar a forma do pudim dentro dessa forma com água e vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido por uns 10 minutinhos e o pudim vai ficar lá no forno por 1 hora. Enquanto o pudim está no forno, eu vou fazer a nossa segunda sobremesa. Para isso, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado no copo do liquidificador. Também vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite. A caixinha tem 200 gramas cada uma, então no total vão ser 400. Vou acrescentar um envelope de suco Tang, sabor morango. Aqui eu tenho uma caixinha de morango. Eu vou pegar esses maiores, que são os mais bonitos, para decoração. E esses pequenininhos eu vou colocar no liquidificador. Vou tampar e vou bater por 2 minutos. Já bati a minha mousse e ela vai ficar assim, ó. Olha que lindo que fica. Agora eu vou transferir ela tudo para uma vasilha. Quando a minha mousse estiver bem firme, eu vou usar esses morangos para decoração. Então, por enquanto, eu vou reservar eles. Agora eu vou levar a mousse à geladeira. A mousse vai ficar na geladeira por 3 horas, até que ela fique bem firme. E como ela não podia faltar na nossa ceia de Natal, agora vamos preparar a rabanada. Aqui eu tenho um pão de rabanada. Eu vou cortar ele em fatias de aproximadamente 2 dedos. Vou tirar o bico. Agora uma dica, gente. Você corta assim, ó, na diagonal. Assim a sua rabanada vai ficar bem grande e bonita. Olha a fatia como fica. Em vez daquela coisa só redondinho. Dá um efeito bem mais bonito. Acabei de cortar meu pão, agora eu vou colocar em uma outra vasilha. Em uma vasilha eu vou colocar meio litro de leite, eu estou usando leite integral. Vou acrescentar umas 4 colheres de sopa de açúcar e vou misturar bem até dissolver esse açúcar. Já dissolvi bem o açúcar e agora eu vou reservar esse leite. Aqui na minha bacia eu tenho 4 ovos, que eu vou dar uma leve batida. Não precisa ficar com muito volume, então você não precisa bater por muito tempo. 1 minutinho é o suficiente. Já bati os ovos por 1 minuto. Ele vai ficar assim, ó. Aqui eu já tenho o pão cortado, os ovos batidos e o leite com açúcar. Agora vamos aquecer o óleo. Para um pão eu vou usar mais ou menos meia garrafa de óleo. Não precisa ser muito não. Agora é só esperar esse óleo ficar bem quentinho. O óleo já está bem quente. E aqui, gente, é muito fácil. Vou pegar cada fatia, vou passar no leite com açúcar. Aqui eu vou apertar só um pouquinho para tirar o excesso. Tá vendo, gente? Ó, tá bem molhadinha. Não aperta muito não, porque senão ela vai ficar seca. Depois vou passar no ovo batido. Tiro o excesso e coloco no óleo quente. Ficou douradinha, é só virar, ó. Ficou douradinho dos 2 lados, é só tirar do óleo e colocar em um papel para escorrer. Já fritei toda a rabanada e agora é só esperar ela esfriar completamente. Agora uma dica muito importante para sua rabanada não ficar melada. Depois de fritar a rabanada, você vai esperar ela esfriar completamente. E só quando ela estiver bem fria que você vai passar pelo açúcar e canela. Assim, gente, ela não mela. Meu pudim já está pronto e ele está bem geladinho. Agora é só desenformar ele.
E olha que lindo que ele ficou. Então a nossa primeira sobremesa já está pronta. Agora vamos finalizar a segunda sobremesa. Minha mousse já está firme e agora eu vou confeitar. E confeitar você pode fazer a seu gosto. Vou pegar o morango, vou fazer vários cortes, ó. Bem fininho. Não vou botar até o final não, gente, ó. E depois é só abrir ele, ó. E colocar em cima da mousse. Aqui eu vou querer só a parte de cima, ó. Vou tirar a pontinha e vou botar aí alguns pontos. E já está pronta a nossa mousse. No final eu vou mostrar a textura de todas as sobremesas para você. Minha rabanada já está completamente fria e agora eu vou finalizar ela. Vou colocar uma xícara de chá de açúcar em uma vasilha e vou misturar canela em pó. A canela, gente, é a gosto. Você pode gostar dela só um pouquinho, só aquele saborzinho, ou você pode também gostar dela bem mais escurinha. Eu gosto dela bem forte. Já misturei bem o açúcar e a canela. E olha que lindo que fica essa cor. E vou passar cada rabanada nessa mistura. A rabanada já está finalizada. Lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar tudo bem pertinho para vocês. O frango já ficou 12 horas lá na geladeira e ele já está bem temperadinho. Agora eu vou passar ele para uma forma, um tabuleiro. Todo esse tempero eu vou jogar em cima dele. Não vou perder nada. Agora, com a ajuda de um palitinho, eu vou prender essa asinha dele aqui, ó, no peito. É bem fácil. Vou fazer do outro lado. Aqui eu tenho uma linha 10, mas você pode fazer isso com um barbante também. Eu vou usar ela para poder amarrar a coxa do frango, para não ficar com aquele frango todo aberto. Assim, quando ele assar, ele vai ficar bem bonito. Ó, vou colocar uma coxa em cima da outra e vou passar a linha. E deixo bem apertado. Depois de assado, a gente tira essa linha e tira o palitinho. Agora eu vou botar um pouco de gordura para ajudar ele a assar bem. Aqui eu estou usando margarina. É só colocar em cima dele e espalhar, ó. Agora eu vou fechar com papel alumínio. O papel alumínio vai ajudar ele a cozinhar por dentro e não ficar ressecado. E vou levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido e agora eu vou levar o frango para assar. O frango vai ficar lá assando, gente, por 1 hora na temperatura de 180 graus. Depois disso, você vai tirar ele do forno, vai tirar o papel alumínio e vai levar ele de volta ao forno só para dourar. Aí sim ele vai ficar mais uns 30, 40 minutos na temperatura máxima. Isso para que ele fique bem douradinho e bem bonito. O meu lombo também já ficou 12 horas lá na geladeira. E agora eu vou transferir ele para dentro de uma forma ou uma travessa para que eu possa assar ele, ó. A mesma coisa. Vou colocar todo esse tempero em cima dele, ó. E também vou colocar gordura, no caso estou usando a margarina. A gordura, gente, é para ajudar a assar e deixar bem úmido por dentro. E também deixar aquela cor linda, né? Vou colocar papel alumínio e fechar bem. Porque primeiro ele vai cozinhar e depois é que ele vai dourar. Então o papel alumínio vai ajudar nessa parte. Agora eu vou levar o lombo para assar. E é praticamente o mesmo processo do frango. Ele vai ao forno com papel alumínio e vai ficar lá por uns 40 minutos a 180 graus. Esse tempo, gente, é para que ele fique bem macio. Depois disso, você vai retirar o papel alumínio e vai levar ele de volta para o forno somente para dourar. Que aí vai ser mais uns 30 minutos. Lembrando que para dourar ele tem que estar na temperatura mais alta do forno. E para nossa ceia eu também vou preparar um delicioso tender. Eu tenho um tender de aproximadamente 1 kg. E ele vem praticamente pronto, gente. Ele é mais decoração, ó. E para decorar eu venho com uma faquinha, vou seguindo a linha, ó. Vou fazer umas linhas seguindo o sentido dele, ó. Depois eu venho, faço outra linha. Vou vir com cravos e vou colocando, ó, em cada cantinho. Como eu falei para vocês, é mais questão de decoração, porque ele já vem pronto. E a linha que eu fiz é só para a gente ter uma direção para onde a gente vai colocar o cravo.
Já coloquei cravo em todo o tender e agora eu vou passar um pouquinho de margarina nele, ó. É só para ele ficar com uma cor bem bonita na hora de assar. Esse aqui ele não precisa de papel alumínio, ele vai no forno assim mesmo. E ele não precisa ficar muito tempo, gente, é aproximadamente uns 20 minutos. E agora vamos fazer uma carne moída bem sequinha e perfeita para rechear o nosso pastel. E para isso eu vou colocar um pouco de óleo na panela, vou acrescentar 2 dentes de alho, vou mexer e vou esperar esse alho dar uma leve murchada. O alho já deu uma boa murchada e já deu uma leve dourada. Agora eu vou acrescentar 300 gramas de carne moída. Eu estou usando a carne moída de acém, que é bem mais em conta. E ela vai ficar aqui, gente, refogando na panela até sair toda essa cor vermelha da carne. E por enquanto eu não vou acrescentar mais nada. A carne moída já perdeu aquela cor vermelha e já soltou bastante líquido. Chegando nesse ponto, eu vou acrescentar meia cebola picada, meio pimentão pequeno picado, salsinha a gosto, meia colher de sopa de sal rasa e vou misturar tudo. E aqui eu não acrescento nada mais de água. Essa carne moída vai cozinhar somente nesse líquido que ela soltou. A carne moída já secou toda aquela água e ela tá bem sequinha. E a carne moída sequinha dessa forma, ela fica perfeita para o recheio de pastel. Chegou nesse ponto, eu vou apagar o fogo e vou reservar essa carne moída até que ela fique completamente fria. Enquanto a carne moída está esfriando, vamos preparar uma maionese deliciosa para nossa ceia. Em uma panela com água, eu vou acrescentar 200 gramas de cenoura picadinha. Agora eu vou esperar essa cenoura ferver. A cenoura começou a ferver, agora eu vou deixar ela fervendo por mais de 2 minutos. A cenoura já ferveu por 2 minutos e agora sim eu vou colocar a batata picada. Ó. Aqui eu tenho meio quilo de batata picada, que vai dar aproximadamente umas 3 batatas grandes. Vou acrescentar meia colher de sopa de sal. Agora eu vou deixar tudo aqui até a batata ficar bem cozida. A batata já ficou macia e ela já está no ponto. Nesse momento eu vou apagar o fogo e vou escorrer toda essa água. E vou esperar essa batata dar uma esfriada. Enquanto a batata e a cenoura estão lá esfriando, eu vou rechear o nosso pastel. A carne moída bem sequinha, como eu mostrei para vocês. Agora 2 dicas muito importantes para o seu pastel ficar bem sequinho. A primeira dica é: a carne moída tem que ser bem sequinha e tem que estar bem fria. Porque se ela estiver quente, ela vai alterar a massa do seu pastel. E aí quando você fritar, ele vai puxar muito óleo. Acabei de rechear o pastel, levo ele à geladeira por 1 hora. Assim a massa vai ficar bem sequinha. E na hora da fritura não vai puxar óleo nenhum. Uma dica muito importante: esse plástico eu só tiro na hora da fritura. Isso vai evitar que a massa resseque e que uma cole em cima da outra. Já recheei todos os meus pastéis e agora eu vou fritar. O óleo já está bem quentinho, mas não pode ser muito quente, porque senão vai queimar por fora e vai deixar a massa crua por dentro. Ficou dourado de um lado, é só virar para o outro. Dourou dos 2 lados, é só tirar do óleo e botar para escorrer num papel. Já fritei todos os meus pastéis e agora eu vou finalizar a minha maionese. E para finalizar a minha maionese, eu tenho aqui meio pimentão, meia cebola e 1 tomate. Tudo picadinho. Vou acrescentar 1 dente de alho bem amassadinho, esse dente de alho é bem pequeno. Também vou acrescentar salsinha a gosto e meia lata de ervilha. E agora eu vou colocar a maionese. Vou colocar umas 5 colheres de sopa. Um pouco de azeite, que é a gosto. E vou misturar tudo. Agora eu vou acrescentar a batata e a cenoura cozida, ó, aos poucos. Vou acrescentando e vou misturando. E para decorar, eu vou usar tomate cereja e azeitona verde. Como eu falei para vocês, a decoração fica a gosto. Agora vamos fazer uma farofa deliciosa para nossa ceia. Em uma panela, eu vou colocar 100 gramas de bacon picado. Vou misturar e vou esperar esse bacon dar uma leve refogada. Por enquanto, eu não vou colocar gordura nenhuma, nem tempero. O bacon já chegou no ponto, ele está levemente dourado, ó. Não está totalmente.
Agora sim eu vou acrescentar o tempero. Aqui eu tenho 5 dentes de alho bem amassados, meia cebola picada. Vou mexer tudo novamente. Também vou acrescentar margarina, 2 colheres de sopa bem cheias. E agora eu vou esperar essa cebola e esse alho dar uma refogadinha também. A cebola já deu uma boa murchada e já está começando a dar uma leve dourada. Chegando nesse ponto eu vou acrescentar a farinha. Aqui eu tenho 3 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada. Lembrando que a minha xícara é 240 ml. Agora eu vou misturar tudo. Vou continuar mexendo por uns 2 minutos no fogo baixo. E outra dica, gente, aqui eu não coloquei nada de sal, porque a margarina já tem sal e o bacon também, mas fica a gosto. Passado 2 minutos que eu coloquei a farinha, a minha farofa já chegou no ponto. Agora eu vou apagar o fogo e vou reservar essa farofa. Agora eu vou fazer o arroz da nossa ceia. Vou colocar um fio de óleo na panela. Vou colocar na panela 3 dentes de alho bem amassadinhos. E vou esperar ele dourar. O alho já começou a dourar. Agora eu vou acrescentar meia cebola picada. Vou mexer tudo novamente. Vou acrescentar uma cenoura cortada em pedacinhos. 2 xícaras de chá de arroz, já lavado e escorrido. Eu estou usando arroz branco, mas pode fazer com parbolizado também. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino, que é a gosto. Colorau, meia colher de sopa. Salsinha picadinha, que é a gosto. Agora eu vou mexer tudo novamente. Depois de tudo bem misturado, eu vou acrescentar um peito de frango cozido e desfiado. Esse peito de frango, gente, foi cozido somente na água e sal. Meia lata de ervilha. Vou mexer tudo novamente. E vou acrescentar 4 xícaras de chá de água. Eu estou usando a água em temperatura ambiente. Por último, acrescento sal, que é meia colher de sopa. Misturo bem direitinho. E agora eu vou esperar o meu arroz cozinhar. Nossa ceia completa já está pronta e, como eu tinha te prometido, eu vou te mostrar tudo bem de pertinho. E olha como ficou lindo o nosso frango, gente. Ele fica super macio e suculento. Olha como ele fica bem molhadinho. Eu adoro frango assim, bem molhadinho. Agora eu vou cortar um pouquinho desse tender, que ele fica maravilhoso. Eu gosto assim, ó, bem fininho. Agora vamos pegar um pedacinho desse lombo. E olha o que eu falei pra vocês, ó. Ele fica bem molhadinho. Agora eu vou pegar um pouquinho de maionese. Farofa, que é tudo de bom. E essa farofa, ela fica muito gostosa. Pode fazer que você vai gostar muito. E o nosso arroz bem soltinho. Olha que perfeito, gente. Queria muito que vocês estivessem aqui para vocês poderem experimentar essa delícia aqui comigo. Agora eu vou colocar um pastelzinho, porque não pode faltar aqui em casa na ceia de Natal. E agora, antes de eu experimentar minha ceia, eu vou te mostrar de pertinho a textura dessa mousse. Olha que maravilha, gente. Como ela fica perfeita. Com certeza vai ser um sucesso aí na sua ceia. E aqui temos o pudim maravilhoso de leite condensado. E lá no canto a nossa rabanada, que não pode faltar. Agora a melhor parte do vídeo. A hora de experimentar. Tá muito gostoso, gente, e muito suculento. Aproveita essa ideia aí na sua casa, que eu tenho certeza que todos vão amar. E agora vamos ao custo total da minha ceia. Eu gastei para fazer toda essa ceia bem completinha R$190. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou,
Já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. E a gente vai se vendo até o Natal. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!